E aí, povo abençoado, a paz de Cristo. Para quem não me conhece, sou Oralino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Estamos hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. E vamos ver o que a Bíblia nos diz. Você deve ter visto aí no texto do vídeo aí, que está passando aí. O texto do vídeo diz que os que são da prática da lei do Velho Testamento não são guiados pelo Espírito Santo. Ah, irmão, você não pode falar isso. Não é eu que falo isso. Não estou falando nada. Eu só leio a palavra de Deus como ela é. Vamos fazer leitura da palavra de Deus então? Vamos ler aqui Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, não podemos estar na prática do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é basado todo ele na lei de Moisés. E aqueles que praticam o Velho Testamento estão praticando as leis de Moisés. Então a Bíblia mesmo diz. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que fala. Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E se vocês estiverem debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, que é guiado pela lei de Moisés, não são guiados pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus que diz isso. Vamos em frente? Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então a lei de Moisés, o Velho Testamento, eram todos escravizados pela lei. E nós não recebemos este espírito de escravidão, nós recebemos o Espírito que os torna, que nos tornou filho de Deus por adoção. Então, se nós estivermos debaixo do Velho Testamento, estamos escravizados na lei de Moisés. E não devemos praticar isso, não. Eu e você, somos filhos de Deus por adoção. Então, não temos que praticar obras da lei. Nós temos que praticar obra do Espírito, a qual Cristo deixou para nós fazer. Vamos seguir em frente? Romanos 8,26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quem que intercede por nós? O pastor? O círculo de oração? Não, quem intercede por nós, irmãos, é o Espírito Santo. É Ele que intercede junto ao Pai. Não adianta eu orar por você, interceder por você, porque quem intercede por nós é o Espírito Santo. Ah, mas está dizendo que não devemos orar? Devemos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Sim, mas quem intercede junto ao Pai é o Espírito Santo. Então é assim que a Bíblia nos ensina. João 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então havia uma promessa de algo maior nos dias desta palavra. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então aquele que está no Espírito, vive pelo Espírito,
não satisfaz os desejos da carne. Porque no Velho Testamento era tudo por obras da carne, era por sacrifício, era por sangue. Então hoje no Novo Testamento nós estamos guiados pelo Espírito Santo, não mais por satisfazer a carne, porque a lei nunca aperfeiçoou nada. 1 Coríntios 6,19. O caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Então nós não somos de nós mesmos. Nós somos morada do Espírito Santo. Ou melhor, nós somos morada de Deus. Deus lhe mora em nós. Certo? Gálatas 5:23. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, se nós temos mansidão e domínio próprio, sobre essas coisas não há lei. Não há lei de Moisés, não é para nós. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar também pelo Espírito. E a Bíblia diz que nós temos que viver, ser guiado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Olha só, que palavra dura aí. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, que lei? A lei de Moisés, a lei do Velho Testamento. Separaram-se de Cristo e caíram da graça. Olha só, irmãos. Nós temos que entender essas coisas, fazer leitura correta da palavra de Deus. Então, se nós ficar justificando na lei, no Antigo Testamento, nós estamos separados de Cristo, porque Cristo, ele cumpriu toda a lei e deu um novo testamento para que nós andássemos por ele. Se fosse para nós viver na prática do Velho Testamento, não existiria o Novo Testamento. É simples assim. E os pastores ficam aí pregando nas igrejas, ensinando lei e Velho Testamento. Se fosse para ficar no Velho Testamento, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Os que obedecem aos seus... 1 João 3,24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Olha, veja bem, irmãos, ó. 1 João 3,24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, ele permanece em nós pelo Espírito. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que praticamos, mas sim pelo Espírito, pela nossa fé que cremos no Senhor. Atos 13:39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, por meio de Cristo, nós somos justificados de todas. Pode ver ali que é de todas. Por meio dele, todo aquele que crê, é aquele que crê, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então a lei de Moisés nunca justificou ninguém. Então somente aquele que crê é justificado. E
as igrejas aí ficam pregando, os pregadores ficam pregando, que os fiéis estão em pecado, que você está em pecado, então não crê. Eles não creem que já são justificados. Porque vocês estão dizendo que estão em pecado, não crê que foram justificados de todas as coisas que a lei não pôde justificar. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que era a lei do pecado e da morte? A lei, o pecado e a morte, eles reinavam na lei de Moisés. Quem não obedecesse às leis era apedrejado. Então, o ministério de morte era a lei de Moisés. Então, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, mas se nós ainda morremos, mas nós estamos falando de uma morte espiritual, não da morte carnal. Porque a morte carnal vai sempre, esse corpo vai pro pó, não adianta. Romanos 8:4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não devemos praticar nada pela carne, pelas obras, mas tem que ser segundo o Espírito, por fé, crer no sacrifício de Cristo. Vamos em frente. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se o Espírito do Senhor está em nós, nós estamos em liberdade. Nós não somos obrigados a nada, não somos obrigados a ir no monte, não somos obrigados a pagar preço, não somos obrigados a fazer campanha, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós temos liberdade, não escravizado por alguma coisa. Por isso que Cristo nos libertou. Então, quando nós fomos libertos por Cristo na cruz do Calvário, Ele nos libertou por seu Espírito. Ora, 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E a própria palavra nós lemos, já nos versículos anteriores, que o Espírito do Senhor, Ele habita em nós. Então, se Ele habita em nós há liberdade. Não libertinagem. É liberdade em Cristo, obedecendo a lei do Espírito de vida. Não para fazer prática aí da carne, de fazer coisas erradas, não. É liberdade, não ser prisioneiros de fazer jejum, oração no monte, porque o Espírito do Senhor, Ele vive em nós, Ele não está no monte. Então é assim que nós devemos de viver. E você é um crente liberto em Cristo Jesus. Não se deixe aprisionar por nenhuma religião, por um sistema religioso, nenhum. Seja livre em Cristo, porque a própria palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se o Espírito do Senhor está em mim, eu sou livre, irmãos, para adorar, para seguir Cristo, o ressuscitado, não em forma da lei do Velho Testamento, mas o Cristo que nos libertou em espírito e em verdade. Fica com Deus aí, até um próximo vídeo. Assim, Deus permitir, nós estaremos fazendo mais vídeos aí. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim que sair mais vídeo já vai ser notificado aí para vocês aí. Até mais, fique todo com Deus.